Estamos aqui com mais um podcast, hoje falando com pessoas incríveis, fantásticas, e vamos falar sobre o assunto de cibersegurança. E para começar, a gente vai pedir aqui para todo mundo se apresentar, e a partir do momento que todo mundo se apresentar, a gente inicia, esse bate-papo sobre cibersegurança. Então, Jonathan, por favor, se apresente, e depois, em sequência, o professor Álvaro, Wilson, que é o nosso especialista aqui, e a Mayara também complementando o nosso time hoje aqui. Show, muito bem. Boa tarde a todos. Eu me chamo Jonathan, coordenador aqui dos cursos superiores de tecnologia do Senai Campus Joinville, e é um prazer participar mais uma vez do podcast do Roger. É um prazer receber os amigos aqui na nossa casa. Hoje, de forma singela, a gente coloca aqui alguns brindes nossos na mesa e posteriormente depois a gente conversa um pouquinho sobre nossos cursos aqui, nossas oportunidades de graduação que a gente está prospectando para 2025. Boa. Professor Álvaro, por favor. Olá, sou Álvaro Graziani, sou coordenador dos cursos de pós-graduação do campus Joinville e estamos mais uma vez recepcionando o Roger Metke aqui, que já é um amigo da casa, para fazermos esse podcast. Temos mais dois convidados, a Mayara e o Wilson, e espero que todos gostem da conversa. No fim, a gente pode conversar um pouco também sobre os cursos de pós-graduação que estão sendo oferecidos. Maravilha. Wilson, por favor. Olá, eu sou o Wilson Mendes. Primeiro agradecer a Deus, por estar aqui. Fui pesquisar para ver se eu tinha roupa à altura da mesa, A mesa que eu estou. Me sinto honrado aqui de ter pessoas que já fazem parte da história da cidade e, consequentemente, do mundo. Eu sou o Wilson Mendes, como disse, sou Pentest Red Team e responsável hoje por uma área de pesquisa, líder de pesquisa de vulnerabilidade junto a uma empresa da área de cartões e bancos na Suíça. Bacana. Mayara, por favor. Olá, eu sou Mayara. Eu tenho atuação na parte jurídica e também na área administrativa em projetos de inovação, voltado para a digitalização tanto da indústria quanto da parte de serviços. E hoje estou aqui para debater com vocês, para dialogarmos e trazermos uma pauta quente aí, que é a cibersegurança. Boa, então vamos lá, vamos começar aqui com uma pergunta que não quer calar, Para quem está nos assistindo, ele fala sobre cibersegurança, cybercrime, toda essa miríade de palavras, E aí eu já vou fazer uma pergunta aqui para o nosso amigo Wilson. Wilson, de forma bastante simples, o que seria cibersegurança? Para quem assim não conhece, mas para quem conhece também, como é que você explicaria algo sobre cibersegurança? Eu fiz até uma pesquinha aqui que eu tenho que fazer um disclaimer. Por favor. Porque do jeito que hoje, tudo que vai para a internet, a gente pode receber um processo sem. Boa. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o que eu diria aqui está amplamente difundido na internet. Eu só estou replicando e trazendo à mesa para um bate-papo, nessa pauta para tentar engrandecer o podcast. Nada que eu vou falar aqui vem de mim, já está amplamente divulgado na internet. Boa. Então vamos lá. Um disclaimerzinho. Tem que fazer, porque a gente vive George Orwell, está bem presente na nossa vida hoje, 1984. Isso, exatamente. Então, assim, cibersegurança, definir uma frase, um conceito, é uma coisa muito ampla, porque cibersegurança envolve privacidade. A privacidade que nós temos nessa sala é diferente do que nós temos aqui, por exemplo, nos corredores. Esse lugar maravilhoso, que é diferente do que temos em casa, que é diferente do que temos no banheiro de cada um. Então, cibersegurança, o que seria de uma forma muito genérica, é você ter segurança da sua questão da exposição na rede, Mas essa segurança ela já deixa a desejar a partir do momento que você tem redes sociais dentro do seu aparelho. Para haver aceitação, para você fazer parte das redes sociais, você tem que aceitar os termos de uso, que é um contrato unilateral. Então, você aceitando um termo de uso, por exemplo, do Instagram, Facebook, etc., ele está dizendo que ele tem direito a acessar seu microfone, ele tem direito a acessar sua câmera, ele tem direito a acessar seu e-mail, seus contatos, etc. Então, se a gente for falar de cibersegurança, como eu falei, é muito amplo para a gente, digamos, discorrer sobre o tema. Então, seria um cuidado, uma segurança digamos, do seu mundo digital. E para aqueles que usam rede, que é necessário e atual hoje em dia, essa cibersegurança ela deixa de existir. Por exemplo, quem tem Android, aparelhos Android, seja tablet, TV, smartphone, é obrigado a ter um Gmail. E o Gmail ele não usa criptografia no trânsito dos dados. Então, naturalmente, ele tem acesso de forma uma certa integral. vulnerabilidade. Exatamente, tem acesso de forma integral
a tudo que circula através do seu e-mail, né? É sabido que ele guarda uma cópia de tudo que você faz, além de rastrear. Por isso, quando você conversa sobre determinados temas onde essa aplicação existe, ele naturalmente começa a sugerir informações relacionadas àquilo. Ele começa a trazer para você sugestões baseadas no assunto que você está falando. Então, se você fala sobre viagem, ele começa a oferecer agências, passagens, pacote, etc. E por aí vai. Então, cibersegurança é algo muito amplo para a gente definir em um conceito, uma palavra. Praticamente tudo que a gente faz falando do digital, né? Seja no smartphone ou qualquer coisa. Ligou o smartphone, você precisa criar uma conta de usuário. Ou precisa criar um e-mail, você teoricamente já tem uma certa exposição ali, né? E, enfim, mas legal, acho que foi uma boa explicação. Essa coisa do e-mail, se me permite, por favor. Isso está voltado para a questão do Android, tá? Se você tem iOS, lógico, ele também tem as exposições, mas a recomendação, por exemplo, de e-mail, você poderia usar o Tutanota ou o Protomail, que são e-mails que têm a criptografia forte e não fazem parte das Big Techs. Certo, boa. E aí você também, nesses e-mails, você tem as mensagens efêmeras. Por exemplo, em segredo da indústria, o remetente manda para o destinatário e aquela mensagem ela simplesmente apaga. Além de você ter uma criptografia circulando entre o remetente e o destinatário, você também tem a mensagem efêmera, que ela vai fazer com que aquela mensagem, depois de lida, de consumida, seja foto, texto, se autodestrói. E esse uso também, hoje a gente fala que tem os seus prós e seus contras, né? Tem aqueles que amam e aqueles que odeiam, porque esse uso desses dados, ele traz uma personalização, né? Tanto em nível de propaganda, quanto em nível de serviço, que facilita a vida de todos nós como pessoas físicas, né? Então, saindo um pouco da questão de segurança, também tem seus benefícios para a vida pessoal, né? Aí tudo vai do que a pessoa está disposta a viver e a passar. É natural que, por exemplo, você seja uma pessoa carnívora, está pesquisando lá no Google e ele traga para você propaganda de churrascaria e etc. E, logicamente, né, o algoritmo dele ele vai entender que ele não vai oferecer, por exemplo, uma propaganda de restaurante vegano para o carnívoro, né, e até salutar essa informação. Mas a partir do momento que ele ouve, ele rastreia, aí esses dados não é garantidor, você não tem como proteger aquilo, ainda que você utilize a VPN, já que ele está dentro do seu bolso, dentro do seu quarto, na sua casa. E aí fica cada vez mais complexa a questão da proteção de dados. Muitas vezes você autorizou sem saber o que você tinha autorizado, né? Aqueles acordos com os termos de uso, ninguém lê, né? Pouca gente lê. Pouquíssimas pessoas leem a gente, né? No dia a dia ali você baixou um aplicativo, está fazendo alguma coisa, dá aceite aqui. Aí tá lá um disclaimerzinho pequeno, né, para você ler política de dados, política dos cookies e tal, mas a gente não lê. Simplesmente você dá o que você quer usar aquilo ali, mas teoricamente você está entregando ali, né, uma informação, ou seja, falo muito no livro, inclusive, que eu publiquei em 2020, fala sobre o code ralo, justamente a nossa pegada digital, em tudo que a gente faz, dá um like, uma curtida, um compartilhamento, ele gera uma isca digital, né, e essa isca, obviamente, né, não é uma isca, enfim, mas... E a não aceitação é não fazer parte da rede, porque o contato é unilateral. Justamente. Então, naturalmente, você fica à parte, né, você vira uma pessoa que você está fora desse nicho. Então, seja a LinkedIn também, que é uma rede profissional, né, entre aspas, ele também tem acesso àquilo. Então, a recomendação nesse sentido seria um aparelho exclusivo para aquela atividade, né? Sim. Para aquelas atividades. Então, mas ainda assim, por exemplo, o Uber também vai fazer a mesma coisa. Ele tem direito a acessar, e se por acaso lá dentro ele muda o termo e divulga um termo diferente socialmente, não tem como o usuário saber. Não existe a possibilidade. Não. É um dilema, né? É um phishing moderno. É um phishing moderno. Legal. E dentro da indústria, João, né, eu sei que o Senai tem cursos, enfim, fala um pouquinho sobre como vocês estão lidando com isso. Vamos lá, que aí eu acho que complementa. A cibersegurança hoje é um hot topic, né? Então a gente está dentro do contexto da indústria 4.0, falando muito da digitalização das fábricas, e quando a gente digitaliza, né, como os colegas falaram aqui, a gente coloca os nossos equipamentos na rede. Seja uma rede interna, uma intranet, ou então eu coloco esse dispositivo, né, um sensor, enfim, coloco isso numa rede externa, na internet mesmo. Então, quando a gente fala da cibersegurança, cuidado que geralmente os gestores da área de TI, da GTI, enfim, eles têm que ter em duas camadas. Primeiro, física, né, verificar aquilo que está no equipamento, aquilo que o equipamento gera de informação, e se aquilo faz sentido estar numa rede externa, né?
E a partir disso a gente vai para a camada lógica, que aí é o software em si, o ERP que a empresa vai usar, se isso vai comunicar com uma outra equipamento fora, né? As empresas mundiais às vezes relacionam dados do Brasil com o México ou com os Estados Unidos, Outras enfim, unidades, né? outras unidades, e tudo que vai para a rede está vulnerável. Então a gente tem que ter cuidados, né? E existem várias técnicas hoje para isso, né? Dentro da indústria hoje, dentro da camada física, se usa muito equipamento, então firewalls, né? Utiliza camadas físicas de proteção que não vai fazer com que o atacante ou o invasor ele consiga penetrar. E na camada lógica, dentro do contexto aí, eu falo um pouquinho dos cursos, né? A gente, dentro da camada lógica e os softwares, a gente tem alguns mecanismos também para proteger. Legal. Seja por meio também de firewalls, né, digitais, lógicos, enfim, mas também tem formas de desenvolver um software de maneira segura, onde eu faço a alocação do banco de dados seguro, faço uma criptografia, faço um acesso com dupla autenticação, né? Então tudo isso colabora com um ambiente digital seguro. E hoje a indústria 4.0, né, que a gente almeja alcançar o 4.0 definitivamente, ela tem um olhar bastante voltado não só para divulgação e exposição dos dados, mas também a questão do phishing, né? O Wilson falou que a gente hoje vivencia, a gente está tão avançado, digamos, tecnicamente e em termos de hardware, né, de equipamento, está tão avançado que hoje os atacantes eles não exploram mais isso. Obviamente que existe essa exploração, mas hoje os atacantes eles olham para as pessoas. Então, estava comentando com o Roger que eu fui no Detran hoje aqui, uma situação comum, fui no Detran fazer uma documentação. Estava lá, eu sentado esperando, entrou uma mulher, uma senhora, assim, 45 anos, talvez, 50 anos, apavorada, que ela recebeu uma mensagem no celular que ela tinha sido multada tantas vezes e que ia perder a carteira e que se ela não clicasse, enfim... E aí a própria atendente ali, que talvez não tenha um conhecimento tão profundo, já falou assim, nossa, isso aí é golpe, pode ignorar. Então, a gente percebe que isso está hoje tão avançado que às vezes a gente passa por um momento de até verificar se aquela informação é verdadeira ou não. E dentro do contexto da indústria também acontece isso, né? Muitos funcionários, eles são altamente visados, digamos, por esses atacantes, justamente por ter essas informações, esses acessos, enfim, né? Teve um caso agora bem famoso que aconteceu na mídia, não sei se vocês chegaram a acompanhar, de uma reunião que teve em Hong Kong, que o cara transferiu lá uma quantia bem significativa de dinheiro por estar fazendo uma reunião que simplesmente não existia, né? Ele era a única pessoa verdadeira, né? Todos os colegas de trabalho eram todos máquinas. Era todo hacker, foi quase muito difícil, né, ele não cair nesse tem uma técnica chamada OSINT, que, por exemplo, quando você vai, se você corta para você não poder falar o nome de empresa, mas tipo loja de departamento, em Riachuelo, não sei lá, certo? Você vai fazer um cartão, e o banco, você tem que dar seu e-mail, né? Você quer receber a fatura por e-mail e tal. Então tem uma técnica chamada OSINT, Open Source Inteligente, coleta de informações, coleta de dados, que a partir do e-mail eu sei que você é cliente em Riachuelo. Pronto. Então se eu sei que é cliente em Riachuelo, eu vou colocar uma fatura de Riachuelo, mesmo sendo falsa, vou colocar um boleto bancário lá, etc. E você está dizendo, não, tudo bem, o link eu não clico, mas chegou, eu realmente comprei na Riachuelo. Então a possibilidade de 20 pessoas, agora no final do ano, né, dezembro, que todo mundo está gastando, a possibilidade de em 20 pegar 5 é fácil. Então o cara não vai clicar no link, mas ele vai clicar no boleto. E uma vez que ele clicou no boleto, pronto, agora foi assumido. E aí ele vai escalonar isso. E tem a escala lateral, né? Você começa a lateralizar a ponto de você está dentro da sua casa, aquela rede Wi-Fi vai ser contaminada, aqueles outros aparelhos sendo contaminados. E aí o limite é a imaginação. Não, perfeito. Recentemente a gente teve um caso dentro da instituição, da Fiesc, mas depois era um caso pensado, digamos assim, né? A gente vem fazendo um esforço bastante grande com os colaboradores em relação à proteção dos dados, né? A não divulgação de dados sensíveis, até mesmo dados profissionais que a gente usa no dia a dia, né? E aí, recentemente a gente recebeu no nosso e-mail corporativo uma mensagem lá da Farmacés, que a gente tem na instituição uma farmácia com convênio, né? Aparecia lá, você comprou 3 produtos, clique aqui para verificar seu carrinho. Aí, só que era um
era um teste, né? Eu não lembro agora como é que chama esses testes que a empresa mesmo faz com o seu funcionário para verificar o nível de senioridade em termos de segurança, né? E muita gente clicou, né? A pessoa nem consome na farmácia, e foi lá, clicou para ver o carrinho e tal. Então, muitas ações são feitas na curiosidade também. É a parte mais vulnerável, é o segundo. É o comportamento, né? Exatamente. Analisa comportamento e aí, que a gente falou, a gente fala muito hoje muito sobre a hiperpersonalização, que é justamente o que os algoritmos estão aí, né? Os algoritmos viciantes, eu diria, né? Que geram dopamina. Né? Você está ali rolando tela e quanto mais você clica, enfim, mais coisa vem sobre aquilo. E é por isso que a gente está aí com cerca de 9 horas para a média do brasileiro em relação a você ficar ali nas mídias sociais, né? Principalmente TikTok e Instagram, né? Então, a gente mesmo que começa, né? Ou seja, é o comportamento, o sinal é nosso. A partir do nosso sinal, aí eles usam aí os artimanhas, enfim, para nos pegar de calça curta, como se diz, né? E interessante. E como que, pegando esse exemplo, né? A aplicação é em todos os contextos, né? Seja no varejo, seja no bancário, seja no setor financeiro, seja na indústria, seja nesse caso aqui, por exemplo, dessa reunião que aconteceu em Hong Kong, né? Pô, os caras transferiram 25 milhões de dólares, né? Então, assim, são coisas mirabolantes. E aí a gente entra no contexto das deepfakes, né? O quão profissional tá e o quão difícil para a gente que tem o menor conhecimento, ou o mínimo do conhecimento, consegue distinguir o que é verdadeiro do que não é. Então, baseado nisso, uma pergunta que de repente se a gente conseguir, de repente, passar para a nossa audiência é como que a pessoa consegue identificar se aquilo que ela está recebendo é verdadeiro ou não? O que ela poderia fazer? Você tem alguma dica assim, Mayara também, de repente? Principalmente agora, em época de Black Friday, né? Então tem muito e-mail falso, e mesmo em aplicativos, agora não estão mais limitados aos e-mails, eles estão fraudando e entrando nos aplicativos para levar o consumidor a acreditar que aquele anúncio é real. Então, sempre antes de efetuar algum pagamento ou alguma consulta, certificar que realmente é um link da loja que você quer comprar, que é o produto X, o valor compatível, né? E verificar os boletos, ou seja, o número Pix, para quem você está fazendo aquela transferência. Porque uma vez feito o Pix, por exemplo, é um trabalho muito grande que você depois recuperar e tudo mais. Os bancos já estão, né, tendo esse tipo de dispositivo, mas sempre é o cuidado, né? Nós temos que ter É o básico, né? Fazer uma verificação básica ali já ajuda muito, né? Tanto agora em aplicativos de banco, agora um novo hábito é lançar informações, o seu cartão, tentar passar seu cartão num site e tal. Dentro do aplicativo do banco você recebe essa notificação. Então, até então, o que eu recebia dentro do aplicativo do banco, eu achava que era do próprio banco, né? Semana passada não caímos, mas a gente foi levado a acreditar que teriam clonado nosso cartão de crédito, porque o banco mandou uma informação dentro do aplicativo. Aí eu liguei para o número do banco e aquele número não era do banco. A pessoa começou a me pedir senha, os dados do cartão, começou a pedir vários dados. Eu falei, isso não é um atendimento de um banco tradicional. Aí eu desliguei a ligação, entrei no meu aplicativo, cancelei o cartão de crédito por via das dúvidas, né? E depois entrei em contato com o banco. Eles falaram que realmente a informação não era deles. E que por mais que eles tenham maior segurança do aplicativo deles, aquela era uma informação de um hacker que estava tentando dar um golpe. Então, está cada vez mais... Isso que nós estamos falando de instituição financeira, né? Então, os que mais têm cuidado. Mais segurança, né? Eu tive um caso parecido com esse. O banco onde eu tenho conta, ele tem um número de atendimento de descarga direta, e eu já recebi mensagens de telefone, né, solicitando uma coisa ou outra. Eu liguei, opa, calma, estão usando esse número para me pedir isso. Não, isso aí é hacker. Mas eles estão usando o número de vocês. A gente não sabe exatamente como eles conseguiram o número, porque aparece o número lá, colocaram o número. E aparece o logo do banco, tudo. E não é o banco. Porque eles falam, nós não pedimos nada no telefone. Então, se estão pedindo, é porque tem uma coisa errada. Então, não tenta. Mas, Wilson, eu tenho uma dúvida. Essas questões que envolvem pessoas físicas são fáceis de entender, porque a maior parte das pessoas é leiga.
Agora, quando a gente está falando num ambiente que está migrando para a indústria 4.0, eu vejo muitas empresas que estão completamente despreparadas. O setor bancário, por natureza, ele já é mais avançado e principalmente as indústrias que trabalham com tecnologias sensíveis, como a indústria de defesa, as Forças Armadas tem mais cuidado com isso. Mas na maior parte das empresas eu vejo que estão bastante despreparadas ou até não reconhecem esses problemas. E quando você fala em indústria 4.0, nós podemos ter uma invasão profunda no sistema, que pode não só roubar dados, mas provocar acidentes, provocar danos em produtos, na fabricação de produtos. E uma coisa que poderia ser boa pode também ser uma grande armadilha. Como é que está enxergando as indústrias, principalmente as fabricação de bens de consumo, né, nesse aspecto? Para responder essa pergunta, eu vou voltar um pouquinho para falar, por exemplo, de vazamento de dados, né? Então, além dessas coisas todas que nós colocamos aqui, você tem Serasa, você tem o SUS, você tem bancos, você tem lojas de departamento, que os dados foram vazados. Como foram vazados, se foram através de funcionários revoltados com alguma coisa, porque tem acesso ao banco, de dados, etc., não se sabe. Busca-se investigações, enfim, mas o que o usuário quer na ponta é a retirada desses dados da internet, coisa que não existe. Uma vez que cai na internet, não tem como retirar. Então, esses dados continuam sendo, eles estão amplamente divulgados na internet, e o que pode fazer, o que geralmente a justiça faz, é proibir que o site A, B ou C, sendo ele indexado na primeira camada, no nosso Face Web, como a gente chama, é proibir que aquele site indexe, né? Então o Google não é responsável por aquilo. O Google é um grande livro que ele aponta as páginas onde estão os dados. Você é professor para o Deep Web e lá realmente tem um comércio disso. Então, como a nossa identificação, para quem é da área de banco de dados, geralmente se atribui a chave primária ao CPF, esse CPF já está amplamente divulgado na rede. Então, através do CPF, você descobre nomes, descobre endereço, descobre e-mail. Então, você consegue abrir uma conta sem que a pessoa saiba, usando um telefone qualquer, através do CPF. Então, como você tem esses dados na internet, você abre. Você pode não abrir uma conta bancária, que talvez seja um pouco mais complicado, a depender da camada que a pessoa queira se aprofundar. Mas loja de departamento é fácil. Então, uma vez que aconteça isso, o dono realmente daquela informação só vai saber quando o nome já estiver no Serasa, SPC, etc. Então, o que o governo oferece é uma tal de proteção pelo CPF, mas ainda assim a gente sabe que tem falhas. Com relação a isso, infelizmente não tem como proteger. Essas informações, elas são divulgadas e uma vez divulgadas, não tem como você se proteger. Realmente deveria ter um sistema onde fosse, assim como em parte o voto ainda tem isso, de realmente comprovar que aquela pessoa, através de ligação presencial, né? Eu esqueci o nome do termo que dá comprovação de vida, se eu não me engano, né? Quando você faz aquele exame prova de vida, isso. Para comprovar se realmente aquela pessoa que está abrindo ligação em vídeo, por exemplo, e outras camadas a mais para aprofundar se aquilo é real ou não. Então, assim, fica cada vez mais difícil realmente para o usuário, porque ainda assim na Surface Web tem um site chamado Tudo Sobre Todos, que todos os dados estão lá. Então a pessoa sabe se é médico, se é mecânico, se é da TI, se é advogado. E por que não tira esse site? Porque ele é listado pelo Google, mas ele não é hospedado no Brasil. Então não tem jurisprudência para tirar. Então assim, fica realmente, o usuário ele fica refém de um sistema que não avançou como a tecnologia avançou. Então, respondendo a sua pergunta, professor, o que eu vejo as empresas, porque todo CNPJ ele é um conjunto de CPFs, né? Então, se a empresa ela não tem um olhar sobre a questão da proteção realmente de fato, um investimento nessa área, certamente é questão de tempo para ela perder a reputação, seja através de vazamento vindo por usuário ou de falhas no sistema mesmo. Quanto maior essa empresa for, maior CNPJ ou maior CPF, mais visada essa pessoa será, ou essa empresa será. Então, a empresa que não investe um capital de X na estrutura de defesa, fazendo analogia, a gente investe morar numa casa que tenha muro, que tenha cerca elétrica, que tenha câmeras, que tenha cachorro, que tenha vizinho fofoqueiro ou qualquer outra coisa, mas não investe numa empresa para realmente proteger aquele ativo.
E uma vez que esse ativo venha a público, é natural que a empresa perca a reputação, né? Então, o que eu vejo é um investimento em monitoramento constante daquilo que é, de fato, o patrimônio da empresa. E para isso você tem uma série de testes. Por exemplo, o pentest é uma coisa que é ativo, de volta e meia você deveria fazer, para tanto testar a aplicação, como testar o que você falou, do usuário, ver se o usuário está caindo em algum tipo de pegadinha, ver monitorar o usuário no sentido legal da palavra, se ele está falando mal da empresa, por que ele está falando aquilo. Então, através de engenharia social, se consegue essas informações, porque às vezes a pessoa chega no LinkedIn ali fica parecendo um confessionário, né? A pessoa vai lá e diz, não, porque a empresa XYZ não está me tratando bem, enfim, uma série de coisas. E você começa a monitorar aquilo e você sabe se aqui, por ali pode vazar um dado ou não. Então, eu acho que é um teste constante sobre os ativos da empresa, seja através dos funcionários ou das próprias aplicações da empresa. Porque é uma ilusão, você está na cloud hoje, na AWS, etc., ou usando Cloudflare, etc., achar que não vai acontecer. Temos vários episódios que as empresas com essa estrutura tiveram vazamento de dados. É você realmente colocar em uma camada um time que possa, de fato, estar reportando de acordo com a política da empresa, sempre que, olha, o aplicativo já não vai tão bem, existe uma falha no banco, existe uma falha de usuário, o usuário está falando muito no LinkedIn, por aí vai. Isso tem que ser uma constante, porque se não for uma constante, é questão de tempo para essa empresa cair, no sentido de perder a reputação social. E aí isso conecta muito com a questão da questão da empresa ter um modelo de governança sobre isso, né? Exatamente. E aí dentro da governança você vai ter as políticas e a questão do monitoramento contínuo, a LGPD, enfim, que vem justamente para ajudar, pelo menos, a minimizar. Não vou dizer que vai resolver, porque, como você falou, os caras estão tentando invadir, né? Tem setores que, dependendo de onde você trabalha, você faz o NDA, né? A conta de confidência. Você não deve nem nada. Você não deve falar nada. Então nem em casa você fala. Porque quando você fala em casa, aquilo em resenha familiar acaba indo grupos de WhatsApp, por exemplo, e por aí vai. É mesmo por Alex. Exatamente. Os próprios dispositivos, né? Isso. Hoje nós costumamos sempre afirmar que a segurança da informação é uma continuidade do negócio. Sim. Então, os C-Levels, eles estão cada vez mais acreditando, e se não é um esforço grande do pessoal da TI convencê-los, de que é necessário aportar dinheiro em segurança da informação, porque antes era visto como um custo, hoje já passou a ter um valor de ativo, porque se acontece algum vazamento, algo maior, então o prejuízo a empresa vai sentir de uma forma bem desagradável. Então hoje nós costumamos afirmar e sempre participar de reuniões com times de multilideranças, seja da área de segurança da informação, área jurídica, área do marketing. Então procuramos envolver vários agentes da empresa em comitês, justamente caso houve um vazamento de dados. Então tem várias áreas preparadas para fazer essa contingência. Ter um plano de contingência é uma das grandes recomendações para as empresas todas, desde a pequena à grande, né? Sim. Cada um em seu grau de segurança, mas que tenham isso preparado para que cada vez mais estejam aptos a participar dessa nova digitalização. Você falou ali da indústria, né? Tem muitas aplicações, por exemplo, para uma indústria moveleira ou para algumas indústrias daqui de Joinville, tem alguns softwares exclusivos para moldar uma peça e tudo mais. Esses softwares existem a versão comprada e a versão hackeada da internet. O que acontece? Numa corrente, quero digitalizar, então muitas empresas acabam baixando a versão pirateada para utilizar. Só que ali, uma vez que você baixou, você já está cometendo um crime, você está baixando um dispositivo de terceiros. E outra é que você está abrindo portas para entrar inseguranças para o seu sistema. Então, todo esse processo de digitalização, essa parte de governança, então é uma parte que nós estamos aprendendo cada vez mais a tratar com elas e tentando de uma forma governar essas informações para que isso seja da melhor forma possível. Né? A história mais fantástica que eu já ouvi a respeito disso, né? De fuga de informações, foi há uns 4, 5 anos atrás, não sei se vocês se lembram, que 2 ex-oficiais da Marinha Americana estavam querendo vender todo o projeto de submarino nuclear
para o governo brasileiro. Completo. E aí, infelizmente, o Brasil não comprou, acho que devia ter comprado, mas não comprou e ainda entregou os caras para os Estados Unidos, foram presos nos Estados Unidos por espionagem industrial. Onde você vê como até uma quantidade absurda de informações, né, que contém o projeto, eles conseguiram subtrair a empresa. Então tem muitas empresas na área de defesa que o funcionário, quando entra nas áreas de projeto, não pode levar celular, não pode levar pendrive, um dispositivo, porque inclusive não se trabalha com rede nenhuma lá dentro, trabalha de forma isolada, justamente para evitar isso. Mas essa é uma notícia sobre, acho que foi há 4 ou 5 anos atrás que aconteceu isso. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão achar, sabe? Isso antes do chat GPT. Depois que entrou a inteligência generativa, ampliou o número de acesso às informações, como também de facilidade de entrega, assim, de bandeja. E a própria, entrando no gancho da IA, né? A gente fala do processamento, enfim, e a gente já está vendo aí, por exemplo, a computação quântica também vindo aí, né? Então, se a gente tem senhas ou modelos de dupla autenticidade, 2 fatores, aquela questão toda lá, mas com a computação quântica, eu acho que a vulnerabilidade aumenta muito mais ainda, né? A computação quântica quebrando o AES-256, o mundo acaba. Porque a pessoa vai ter acesso a disparar mísseis e o mundo acaba, né? Não tem mais banco, não tem garantia de absolutamente nada. E foram feitos testes até agora, realmente a AES-256 é uma coisa que nem eles não conseguiram ainda. Isso, não conseguiram. Mas assim, eu acho que o fomento está na questão da cultura do usuário, né? Então você não pode colocar todo mundo no mesmo cesto. Eu acho que você tem um time, e não a gente está falando de uma pessoa, né? Para alguns carros, por exemplo, nesse que tem acesso a determinadas informações, é tido, por exemplo, quando essa pessoa por acaso sai da empresa, ela tem que ficar 1 ano ainda sem trabalhar para uma outra, e ainda assim ela sofre um monitoramento da empresa contratante, porque ela vai sair com um ativo no cérebro dela. Se ela tem acesso, por exemplo, a essas informações que você colocar, ele vai passar adiante. Imagina o quanto a Pepsi ofereceu a alguém da Coca-Cola para revelar lá a fórmula, né? Então eu imagino que exista sim esse assédio em todas as camadas, né? Porque eu acho que digamos assim, as melhores oportunidades, entre aspas, é oferecido exatamente para o concorrente daquela marca, seja de categoria for, né? Não, eu queria colaborar com o que o Wilson colocou em relação ao investimento, né? Uma forma da gente atenuar isso é investir cada vez mais na área de segurança dentro das empresas, né? Das equipes de segurança. Há um mês atrás a gente foi na Semana da Cibersegurança do Grupo Malvo, em Jaraguá do Sul, e lá na mesa redonda eles compartilharam que na América Latina, pega o orçamento da TI, vamos supor que seja 20%. Sabe quanto que é investido na cibersegurança? Do orçamento da TI, não da empresa. 5%. Então imagina, a fatia da TI... 5% é média América Latina, é isso? Imagina, pega a fatia da TI, já é pouca, né? E aí tu pega só 5% disso para investir na cibersegurança. Mas eu queria colocar no debate aqui, para a gente tentar avaliar, que é o seguinte, o cara da segurança da informação, com todos os mecanismos que ele usa, geralmente vai contra o usuário quer, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, ele estava de banco, né? O Nubank ele veio de forma disruptiva. Por que o Nubank bombou, né? Porque ele tira várias barreiras, né? Tanto do presencial, como até mesmo para tirar uma conta, hoje tu manda uma foto do documento, tu abre uma conta. Então, como que vocês enxergam isso? Porque assim, o usuário ele quer menos barreiras e as instituições elas precisam colocar mais barreiras. Menos atrito, né? Menos atrito. E aí, como que a gente pondera isso, né? O que vocês acham disso? Eu acho que tem coisas que não tem, tem que ser assim, o princípio daquele do empregador, né, nesse caso. Eu acho que não tem muita conversa, assim como a gente fez uma analogia aí, a conversa no início do termo de uso, né, que o usuário ele não tem o que argumentar, se ele aceitou, ele está dentro, ele naturalmente sofrerá as consequências daquilo, os prazeres que aquilo causa. É a mesma coisa uma política na área de segurança. Então, se a empresa está dizendo, porque é atestado que por aquelas portas, aqueles caminhos, existe possibilidade do vazamento da informação, é apertar. E como você bem colocou, assim, para essas estruturas que pagam ou remuneram uma remuneração
a esse tipo de funcionário, é natural que hoje, com a facilidade globalizada do contrato remoto para qualquer lugar do mundo, amanhã ou depois esse funcionário certamente vai largar essa empresa e vai para outra. E a partir dessa outra, a ex-empresa não tem mais garantidor nenhum, porque não tem uma cultura de cybersecurity, nem, como eu falei, do contrato de confidência, nem manter aquela pessoa dando um determinado valor para ela passar um ano ali sem trabalhar para alguém. Então não existe essa cultura, porque a pessoa acha, como a doutora falou, que é dispendioso, né? Que aquilo é custo, e isso pode ser muito caro para a empresa. Então, nessa parte de segurança não tem como, é uma regra que cada empresa sabe qual é a sua dor, e naturalmente aquilo deveria ser imposto para aquela vaga, porque imagine você dizer para um médico que ele opere sem luva ou sem anestesia, porque aquilo ficaria mais barato, né? Ou que a luz pode ser uma luz dessa, não aquela luz centralizada de um lugar de cirurgia. Então, assim, não tem muito o que começar, é tipo assim, uma regra. É o princípio mínimo básico. Exatamente. E aí você tem por trás disso as normas, né? Desde a ISO a todas as normas que configuram um padrão de segurança. Não tem muito o que, digamos assim, conversar. Se não radicalizar nisso, vai pagar o preço. Mariana, me diz uma coisa. Tinha um livro que eu li há muito tempo, que é o Freakonomics, e o autor dizia, agora não lembro o nome do autor, mas ele dizia simplesmente o seguinte, que os crimes são cometidos porque eles são atraentes. Você tem que ter uma relação de pena, risco, para benefício. Então hoje o Brasil é um país que tem muito criminoso, porque as penas são brandas, porque a justiça é branda, tudo facilita o lado. Nesse caso, nós estamos falando, por exemplo, de espionagem industrial, nós estamos falando de hackers, as penas não estão brandas demais, pela perturbação, pelos prejuízos que eles podem causar. Com certeza, é bem interessante a tua pergunta e também é alvo de discussão diária com relação a esse tema. O Brasil está sofrendo agora uma nova adequação aos novos tempos, está se debatendo muito sobre a questão de como tratar essa nova realidade e também isso com a parte criminal, né? Então eu acredito que nesses próximo ano ali nós teremos alguma mudança grande com relação à regulação, tanto das informações quanto da parte de tecnologia, e também será necessário fazer uma adequação na parte criminal, porque hoje os nossos crimes não estão tão alinhados ao que está acontecendo. Então são pegos crimes antigos, aproveitados, feita uma análise em base do que já existe, já foi escrito, e daí aplicadas sanções, que por muitas vezes não é proporcional. Falou ali segredo de negócio, bilhões envolvidos, então a nossa pena ela está limitada ao cenário que nós tínhamos há anos atrás. A legislação muitas vezes não acompanha a realidade, então o que faz o jurista? Ele pega a legislação, pega os ensinamentos do que está sendo produzido e tenta trazer uma adequação. Então o Brasil está passando por uma transição e espero que tenhamos boas notícias, porque todos os projetos muitos dos projetos apresentados, houve uma infinidade de serviço. Então eu espero que agora alinhando, está tendo muita referência da Europa, então acredito que daqui a algum tempo nós tenhamos algum resultado com relação a isso. Eu posso fazer um... Por favor, claro. Assim, de novo a gente entra na questão da cultura, né? Porque, por exemplo, as plataformas que permitem que os usuários falem, elas não são responsáveis, né? Ela é intermediária. Imagine que, digamos, lá atrás, quando começou o Marco Civil, que foi muito parecido com o período da Carolina Dickmann, começou porque foi postado um vídeo no YouTube de Cicarelli tendo relação íntima com um namorado na praia da Espanha, e um juiz, por falta de entendimento, derrubou a plataforma, né? A gente está com o mundo moderno hoje, algumas pessoas estavam falando mal, ou, enfim, postando coisas de determinado setor jurídico, e essas pessoas se sentiram incomodadas e resolveram suspender a plataforma. Então, a pergunta que fica é, se essas ameaças ou xingamentos fossem feitos por papel, ia proibir a plantação de eucalipto, ia proibir quem vende caneta, se essas ameaças fossem feitas por telefone, ia suspender a telefonia no Brasil, sabe? Então, às vezes, por questão de holofote, é mais fácil você tentar punir uma grande empresa dessa, uma Big Tech, porque você fica no holofote também. Então, como eu acho que é aquela coisa do oriental, né?
quando a gente quer dar exemplo, o Wellington fala, você quer mudar o mundo de 7 voltas dentro de sua casa. Então eu acho que para um governo, seja ele qual for, né, sendo suprapartidário, querer se meter em alguma coisa que é complexo para a gente que vive nessa área, acho que primeiro ele tem que aprender a saltar a rua, primeiro ele tem que cuidar de saneamento básico. A gente mora num país que muitas pessoas não têm nem esgoto. Mas assim, eu acho que não é nem uma questão de, você está falando de uma controle institucional, estou falando do crime que uma pessoa física cometeu. O hacker cometeu um crime que invadiu, ele tem que ser responsabilizado, e a pena é muito branda. Isso, porque também para outras de estupro, que é uma coisa mais grave, desvio de verba pública, a gente viu o que está acontecendo, né? Então aí, tipo assim... As nossas leis, na verdade, são do século XIX, tentando resolver esses dilemas que a gente tem hoje. E aí você condena, não dá certo. Porque é mais fácil você condenar aquilo do que você querer realmente resolver. Então, né? Como é que você vai escolher uma plataforma que mexe com a economia do país? Porque A ou B foi afetado por uma divulgação. Não, isso eu acho que tem um certo consenso, não tem sentido isso. Mas a identificação... atrás de tudo, como tu falou, atrás de tudo, o CNPJ é uma pessoa física. Isso. E essa pessoa física tem que ser responsabilizada. Eu também concordo, né, claro, que outros crimes que nos chocam também têm penas muito brandas, o tratamento é muito brando. As pessoas hoje, antigamente, tinham medo de câmera, as pessoas passam hoje, olham para a câmera e fazem comete o delito. Por quê? Exatamente por isso que o senhor falou. Mas se a gente pega o exemplo da China, né? A China tem um esporte social lá. Falou antes, tá tweetando contra o governo, você tá passando fora da faixa, você tá fazendo alguma coisa errada. É diferente do contexto, né? Não estou dizendo... Mas aí vai levar para o lado do controlador, não. Mas quer queira não, qual que é o contexto? Diz, olha, se você é um cidadão bom, se você faz as coisas corretas, você vai ter aqui o teu espaço correto, vai ter segurança, teu filho e tal. Agora, se você faz a coisa errada, você vai ser punido por isso. Né? Então, assim, é um dilema. Né? De um lado, eu estou abrindo mão 100% da minha, digamos assim, fugiu a palavra agora. Estou abrindo mão da minha... Verdade. Me fugiu a palavra. Enfim, estou abrindo mão. Privacidade. Minha privacidade. Estou abrindo mão, mas em troca eu estou tendo segurança. Mas é um dilema. Mas não sei se isso também vai ter que trocar isso. Porque quem é que controla isso? Aí ele volta àquele dilema lá do 1984. Você tem toda a vigilância, só que um grupo pequeno é que controla. E aquele grupo pequeno está imune a qualquer tipo. Mas é um dilema que a gente está vivendo agora e ele não sabe como resolver. Isso traz uma lembrança bacana também, que é a Revolução dos Bichos, né? Tem uma parte do livro que bicho não come bicho e etc e tal, mas a vaca precisa ser ordenhada, alguém mexe, no outro dia o leite some, mas os porcos estão lá cheios, não precisam se mexer. E aí tem uma passagem que o gato está no telhado conversando com o passarinho e fala, vai se aproximar, bicho não come bicho, o passarinho fala, daí que eu escuto daqui. E no fim, mas é isso que eu estava comentando, né? O que aconteceu pegando o Animal Farm? Isso. Ninguém português, não? A Revolução dos Bichos. São os bichos. Então, o Animal Farm, os porcos vão tomando proeminência e eles vão fazendo o controle. Isso. E no final o que acontece? Que toda a revolução foi para achar os seres humanos. Isso. No fim, os porcos estão dando de pé. Então, sabe, mesmo que a China faça isso, um grupo pequeno vai... Não, com certeza. Tomando o gancho do que a gente está comentando de questão de segurança, uns exemplos é a parte de Singapura. Eles têm o maior sistema de segurança e o destaque mundial que pertence a eles. E é um dos países que inova muito. Sim. Então, como inovar em épocas que você precisa ter segurança, que a informação está na internet, está aberta, isso é um desafio diário. Então, a regulamentação também não pode ser tão fechada que não permita as empresas de progredirem. Então, nós queremos progredir, então nós temos que acompanhar para o mínimo da segurança, mas ter regulamento, seja na minha empresa ou por meio de um governo, que permita esse crescimento desse setor de inovação. Então, hoje, quando nós participamos de um projeto de inovação, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, você analisa o seu caso, verifica a questão da tua segurança e você coloca o seu projeto. Então, hoje tem muitas questões de startups
startup tem um crescimento rápido, então o que elas fazem? Elas fazem lá o app delas, o app, e colocam na rede, só que a segurança não foi observada pela velocidade do que o projeto inovador que ela estava prestando. Aí depois ela vai se preocupar com isso. Então são estratégias de negócios diferentes. Então, quando a gente aconselha uma empresa, uma startup ou alguém que está num processo de inovação, mantenha a sua segurança não somente adstrito ao que está na lei, mas preserve a base fundamental da sua segurança para que no futuro teu produto, teu projeto não seja retirado do mercado ou seja alvo de um caminho para a entrada de um criminoso para utilizar da sua empresa, do seu produto para aplicar golpes. Então, nesse ponto de inovar, tem que ter esse jogo de cintura para alinhar a estrutura do projeto com o mercado hoje, com a estrutura de segurança, né, e tudo mais. E a gente entra na governança, né? Tudo isso é governança. Você vai ter pessoas multidisciplinares para lidar com isso. Pô, do nada você quer velocidade para o empreendedor tem que fazer um negócio. Cara, eu preciso botar na loja de aplicativo. Né? Então você tem um lado comercial ali, mas por outro lado, pô, e se eu botar esse negócio aqui sem o mínimo do controle ali, qual a sanção? Né? A LGPD, se não me engano, acho que é 50 milhões a multa, não é? Eu não sei se a gente teve um caso brasileiro de alguma, acho que não. A LGPD, depois que entrou em vigor, pouco tempo atrás, já começaram a pegar grandes empresas, justamente pelo vulto dos valores, e agora já está em todas, né? Então qualquer empresa pode ser alvo de uma notificação, de uma autuação, justamente por vazamento de dados, por utilização indevida. Agora tem uma B, né? Por exemplo, o dado vazado, ele, como foi dito, ele não será retirado, não tem como. Lei de esquecimento é uma lei que é melhor esquecer. Porque, de novo, o vídeo da Carolina Dick não continua lá, não está no YouTube, mas tem em outras plataformas. O grande lance é que, a depender, essa multa vai chegar para a empresa, mas o usuário afetado ele não recebe, ou se vai receber o mínimo. E a depender, a empresa recebe a multa e fecha, aí vai ter que demitir os funcionários. Então, assim, é algo muito complexo, que eu acho que a coisa deveria ser mais aprofundada, com mais discussões, respeitando o marco civil e buscando, digamos, um aprofundamento maior de juristas e tecnólogos, né, para que virasse realmente lei. Não é legislador que não entende absolutamente nada de tecnologia, que muitas vezes não entende nada de direito, mas por uma questão de popularidade vai fazer uma lei tipo essa Carolina Dick, que não serve para nada. A gente teve, acho que o caso, acho que foi o fundador do Telegram, agora muito recente, né, foi preso e tal. Por algumas questões, eu vi uma outra matéria de uma empresa na Europa, me falha o nome agora, que teve a punição lá dos 50 milhões, enfim, causou dados e tal. Mas é um dilema, porque quando a gente fala de Big Tech ou uma empresa de tecnologia, por si só, ela já é monopolista. Quando a gente pega as Big Techs, ainda mais, ou seja, monopolista no contexto da regra do negócio. Né? E, pô, ela abrange milhões de usuários e tal, então como é que você... De um lado, se você proibir a coleta de dados e informação, aquele negócio não acontece. Que já acontece porque os termos de uso estão sendo muito explícitos ali. Agora, o que a lei está dizendo? Eu quero saber o que é que foi feito com esse dado. Não tem o menor sentido. Porque é colhido. Aí a empresa vai dizer, a gente fica olhando para os dados o dia inteiro para fazer analytics, ok? Para saber o que o cara gosta de comer, para onde vai. Ele pode dar essa informação, não é a informação que o governo quer, ele dá a informação qualquer. Então, por exemplo, se a gente falar de questão de coleta de dados, por exemplo, quem é o dono do GitHub? A Microsoft. A Microsoft já tem inteligência artificial. Né? E a gente tem código pra caramba. Então você vai fazer milhões de coisas combinatórias ali que o governo, que a ponta, não vai saber, porque não tem capacidade para aquilo, não tem intelecto para aquilo. E naturalmente, como ela já está, o Windows pertence à mesma empresa, e por aí vai. Você tem os desdobramentos, assim como foi colocado no Google, no Gmail, do YouTube, do Google Maps, sabe? Então, essa discussão de o que é que vai fazer com meus dados, cara, assim, isso é o menor problema do que existe hoje de fato, em termos real, de coleta e já o treinamento de, por exemplo, você falou da IA, a IA generativa é uma IA conversando com a outra. Então a gente vê lá, em 96, se não me engano, o Gasparov contra o Deep Blue, né? Ele ganha a primeira, se não me engano, acho que foi a primeira, a segunda, e é dado ao Deep Blue os maiores xadristas do mundo. Ele começa a aprender 400 e tantos milhões de combinações e vai vencer o cara. Mesma coisa com o AlphaGo, que era como esqueci o nome do cara ali, alguma coisa. Ele aprende, que é muito mais complexo que o xadrez, ele aprende e vence o cara lá, que é o campeão
sul-coreano, se não me engano, da Coreia do Sul. Enfim, então você não tem como dizer que vai para um lado, vai para o outro. Isso independe da vontade ou da legislação. E até estava preparando uma palestra agora nos últimos dias, até fiz ela hoje à tarde aqui olhando para o número de patentes de IA nos países, né? Você olha lá nos Estados Unidos, China, os que mais tem, mas pô, o volume de patentes da China em relação aos Estados Unidos, nossa, assustador. Assim, quantidade enorme. Por quê? Qual que é a vantagem até então dos dados e da pesquisa que eu tinha? Estados Unidos ainda liderava até então a IA, né? Mas a China, pela questão da política que eles estabeleceram de controlar, ou de ser, controlar não, mas de ser uma das potências, inclusive na IA, por exemplo, e por eles criar esse score social e ter câmeras nas cidades inteiras, ou seja, ter acesso aos dados, pô, os caras deram um crescimento exponencial. E se eles não ultrapassarem os Estados Unidos, estão quase ali. Porque a diferença do número de patentes é enorme. E aí a questão é assim, enquanto que um país está usando para se fortalecer, um outro país que proibir, ele vai ficar muito atrás. Isso. Então é um dilema. É um dilema nação, né? Como que a gente lida com isso? O score social nós usamos também de uma forma muito camuflada. Mas, por exemplo, quando você, exatamente, Serasa, bancos, etc. E quando você faz a autenticação no IGOV, Já puxa. Você agora ser o ouro, claro, ele sabe toda a sua vida. Então, se a partir do momento que você conecta isso aí, você tem um score também. Sim. Dizer, quem pode o que e quando, né? Só de lá, a diferença é que lá é explícito. Faz parte da cultura deles. Mas aqui existe de uma forma camuflada. Mas existe só para o mal, né? Porque se você for um bom pagador, se você tiver uma vida isenta, o banco nunca reduz os juros para você. O financiamento nunca é reduzido, é sempre por mal, só para castigar. Agora, para te dar benefício, você tem um bom histórico, você também poderia ter Se é um bom pagador, vou lhe dar metade do juro aqui. Mas aquela ilusão de você achar que o FGTS é seu. O FGTS não é seu, ele pertence ao governo. A sua casa não é sua, você tem o direito de propriedade. Porque se o governo quiser, tem os termos da lei, vai desapropriar, vai lhe dar o valor venal e você vai ter que sair daquilo. Então, se você paga IPTU, você mora de aluguel. Se você paga IPVA, você tem um aluguel do carro. Porque se você deixar de pagar, é confiscado. Isso é uma coisa, Luiz, a gente fala de vazamento de informações, né? Mas não existe hoje já casos de pessoas físicas serem ameaçadas, já que você tem acesso a uma série de informações e você pode também obter informações sigilosas, confidenciais, que poderiam ameaçar contra o nome da pessoa e forçar essa pessoa a vazar dados propositalmente. Sim, porque, como eu falei, né, como esses dados estão na internet de forma muito ampla, quanto mais famoso esse CPF, mais ameaça vai sofrer. E a doutora colocou a questão de link e telefone, mas hoje o pessoal é tão usado que ele entra com o WhatsApp, dizendo sua loja X, ou eu sei que você trabalha em tal lugar, que seu filho estuda em tal lugar, e etc. Você vai reportar para quem? Beleza, você vai reportar no primeiro momento para uma polícia especializada em buscar essa informação. Mas aí o telefone é um telefone que o cara paga $50, o telefone da Colômbia. Ou melhor ainda, o cara ele não tem absolutamente nada no aparelho dele, ele conecta aquilo através de aplicativo, através de redes Wi-Fi e usa VPN. Como é que você vai localizar essa pessoa? Então a pessoa está mandando, por exemplo, a informação, aí a lei vai dizer, não, eu peço para pedir quebra de sigilo de quê? De criptografia? Mas isso já está se tornando, digamos assim, comum no ambiente corporativo. Uma empresa sequestrar os dados das outras e assediar um funcionário de uma empresa concorrente. Como eu falei, tem uma técnica chamada SINT, né, ou Personal Intelligence, que você coleta esses dados de forma legalizada, de forma pública, e você consegue muitas informações. Porque, por exemplo, como eu fiz a analogia de que diante de um banco de dados a chave primária, quer dizer, para não repetir, é o CPF, diante de você abrir uma conta, você tem que ter um e-mail e um telefone. Então, a partir do e-mail, que vira uma chave primária, através do e-mail você tem uma raiz de informações ali embaixo. E, naturalmente, digamos assim, o limitador vai ser neural, vai ser a imaginação, você consegue muita coisa. Então, o ideal, para alguns casos, João vai abrir uma conta lá no Riachuelo, exemplo.
Riachuelo, se quiser patrocinar aqui o podcast, vale a pena. Né? O João vai abrir uma loja dessa. Ele não coloca o nome João, @gmail, etc. Ele bota JSU, tal, Protomail, tudo tá nota. Quer dizer, como é que eu vou saber que é João? Você tem siglas ali que não são identificáveis, entende? Então você tem que criar camadas de dificuldade para determinadas coisas. E o outro, ok, você pode usar João, não sei o que é da faculdade, João, não sei, mas aí aquele que é específico para coisas financeiras, você cria um paralelo com uma sigla que só você sabe, com coisas combinatórias que só você sabe. JU 221, quem sabe quem é João? Que aí naturalmente vai ficar difícil para a pessoa associar aquele e-mail àquela entidade ali. E outras coisas também que são possíveis, mas depende muito da questão da cultura do usuário. Porque isso tudo que eu estou falando, não adianta nada se ele tem dentro da plataforma dele todas essas redes sociais, né? Ah, mas eu trabalho com aquilo, eu preciso daquilo, ok. Você usa um aparelho paralelo, você tem essas informações, e um outro aparelho que é o que você troca informações confidenciais que não tem absolutamente nada daquilo, inclusive o Gmail. Quem trabalha com finanças costuma agir muito dessa forma. Nós estamos aprendendo a reagir e agir dessa forma também com relação à escolha da criptografia e também da parte de segurança da tua organização. Porque hoje a gente fala assim, hoje vai mandar o token para o meu celular, para o meu e-mail, já não é mais seguro, porque é um acesso muito fácil. Então, pelo menos um token, muitas empresas têm token físico para determinadas operações financeiras dos bancos também, justamente para tentar burlar e manter sua segurança, na verdade, não é burlar, é manter sua própria segurança, aumentar a sua segurança, porque de outra forma, seja por celular ou por e-mail, nós estamos muito expostos. Tem que lembrar sempre que o criminoso não passa pela polícia. A polícia só vai combater o crime depois que ele for realizado, ele sempre está um passo na frente. O Brasil lançou no passado a Política Nacional da Cibersegurança para trazer uma regulamentação já nessa área. Mas é isso, aquela coisa do oriental. Volta e meia tem dados do governo vazado e ninguém descobre quem foi. O próprio governo. Volta e meia é invadido o sistema do governo e ninguém sabe quem foi. Então, como eu quero fazer uma legislação, mas eu não consigo. Entende? Então, assim, é complicado. Então, você vê Enem, por exemplo. Teve vazamento da própria Enem. Assim, então, tipo assim, qual é a moral, sendo de novo suprapartidário, que ele vai estabelecer? O órgão que quer estabelecer. Sabe? Então, ele dita uma norma, uma regra, uma lei, e não consegue nem cumprir. Nós estamos a um passo de ter nossa moeda digital, o Drex. Então, a partir da entrada do Drex, nós vamos ter uma outra. Esse é o nosso isso aí é muita pauta, porque isso aí vai ser a escravidão moderna, porque é um negócio muito complexo. Score moderno. O governo vai ter o poder de dizer que você pode ou não pode e usar aquele dinheiro em que região. É uma coisa extremamente complicada. E aí a gente tem um dilema, né? Eu gosto sempre que eu falo sempre para a Mayara, eu gosto muito de tecnologia e tal, mas quando a gente começa a falar sobre isso, me dá vontade de voltar e morar no meio do mato, isolado. Mas é aquilo que você falou antes. Ou a gente está inserido e não tem como estar fora do sistema, ou você simplesmente se isola e vai morar no mato. É inconcebível, né? Vai no mato com Starlink. Enfim. Agora tem mas... uma chinesa para cá também. Uma parceria. Um 5 satélites, 20 satélites, né? Não ficar com centenas. Mas a questão é assim, a gente precisa fazer o básico, né? O básico é justamente que fala muito sobre dados sensíveis, né? Pega o exemplo do WhatsApp agora, né? Que ele lançou aquela versão da IA ali. O próprio disclaimer do WhatsApp está ali. Cara, eu vou ter acesso a tudo que você fala aqui. Não tem problema. Então assim, quais seriam as dicas, até porque nós já estamos quase uma hora aqui. Quais seriam as dicas que vocês dariam, né? Comentando aqui, do básico, assim, 3 dicas básicas, né, de dados sensíveis ou de questões ali que a gente poderia evitar no nosso dia a dia. O que vocês diriam? Você fala aqui para proteção, privacidade? Não, assim, estou usando meu WhatsApp, eu posso compartilhar CPF, compartilhar... WhatsApp você já tem um dono, né? Você tem uma Big Tech que é dono daquilo. Você tem Então, assim, qual, digamos, a forma que traria menos impacto? Hoje o Signal, para trocar informação, é por conta de cultura. Por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas usam mais o iMessage do que o WhatsApp. O WhatsApp é uma coisa que o brasileiro adotou, né? Olha um do lado do Orkut, Facebook, etc. Sim. Então, é cultura, questão de cultura. Então, se é
para trafegar informação com criptografia forte é Signal, não usaria o WhatsApp. O WhatsApp seria para, digamos, aquele celular que você tem em rede social, etc. Você vai trafegar e-mail, ProtonMail, tu anota. E sempre usando uma VPN. Entende? Porque aí você tem uma série de restrições, camadas de segurança, como aquela analogia que eu falei, né? Tua casa, com cerca elétrica, um cachorro, com câmera, com porta, com cortina, que vão criando camadas ali, dificuldades para que aquela informação ela não saia. Eu acho que seria por aí. É questão de cultura mesmo. Agora, como foi colocado aqui por Jonathan no início, voltando aqui para a indústria, para a empresa, tem que ter realmente uma cultura forte para volta e meia, como se fosse uma vacina. Se não tiver isso, não adianta. Eu fiz uma pesquisa no mês passado sobre os ataques às empresas e 54% dos ataques são externos e 46% são internos, ou seja, falta cultura e treinamento das equipes e dos times para se protegerem internamente, que o inimigo não está só fora. Nós podemos, qualquer um Uma pesquisa meio. Para não entrar naquela política de zero trust, né? Os bancos têm aplicado isso. Com pessoas, pega uma pessoa acima de 75 anos que tem um comportamento diferente ou que não sabe usar alguns aplicativos, sem etarismo, sem nada, mas é uma pessoa que está demonstrando um comportamento diferenciado. Os bancos estão adotando uma política de zero trust. Então, tem algumas operações que essa pessoa não consegue fazer pelo aplicativo. Ela vem presencialmente na agência para realizar, justamente porque sabe que essa pessoa não vai fazer dessa forma. Então, nós temos que cuidar do nosso comportamento para exigir também uma proteção externa. E entra a educação, né? Sim. Entra a educação, que daí eu acho que a gente já vai para o nosso bate-papo final aqui. E assim, como instituição, né, os cursos, enfim, que o Senai promove, um pouquinho do que a gente falou aqui, de cultura, tem a ver com letramento, né? Letramento digital, letramento sobre essas questões aí. E aí eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho sobre isso para a gente ir para o nosso encerramento final. Então, a gente comentou bastante aqui sobre as camadas de segurança, né? E a gente hoje tem o Análise e Desenvolvimento de Sistemas, que é um curso superior tecnólogo aqui do Senai. E dentro do curso, quando a gente desenvolve algum projeto externo, né, que a gente tem esse hábito aqui de desenvolver projetos para empresas de fora, né? Pegar um desafio real com os alunos, né, aquele contato com o cliente real, então toda a expertise que a gente passa em sala de aula é o que ele vai enfrentar no mercado de trabalho na prática. Então, quando a gente assume um projeto desses, a gente já adota com eles o que a gente chama de desenvolvimento seguro, né, que é desde a regra de negócio já começa a adotar segurança ali, porque a gente sabe que desenvolver o app, porque está na correria, e lançar isso para depois se preocupar e olhar para a segurança, sai muito mais caro, muito mais custoso. Não só dinheiro, mas também pode custar o projeto todo, né? Então, aqui no Senai, os cursos de tecnologia sempre se preocupam com isso, né? Instruir os alunos a esses fatos que acontecem, né? E fazer com que eles apliquem isso desde o princípio, né? Não seja uma ação paliativa depois que acontece algum problema. Então, essa expertise a gente passa para os nossos alunos, né? E além disso, é um curso de tecnólogo que você tem. O Análise e Desenvolvimento de Sistemas. O AD, né? Você falou? ADS. ADS. Esse é um sucesso aqui da nossa região. As matrículas já estão abertas para 2025 e a gente está com a turma quase concluída. Então, você que está nos assistindo aí, que tem intenção de fazer o curso aqui, ó, baita oportunidade. A turma quase fechando aí. E eu acho que é um baita mercado de trabalho, né? E aí a gente comentou também um pouquinho também sobre a parte da segurança da indústria, né? Hoje a gente tem o Mecatrônica Industrial, também um curso tecnólogo, que quando os alunos vão para a parte de programação dos CLPs, programação da rede industrial, a preocupação se vai usar uma intranet, se vai usar uma internet, quando faz sentido usar a internet, quando não faz, tudo isso eles acabam observando também em termos de segurança, né? Então, claro que nessa parte industrial a gente olha um pouquinho mais para a parte física, né, não tanto para a parte lógica. Então, na parte física eles se colocam algumas camadas ali que dificultam, né, ataques, enfim. Então, esse é um curso também que está sendo ofertado para 2025, o Mecatrônica Industrial. Quem tiver aí interesse em trabalhar com robótica, inteligência artificial, a parte de automação industrial, esse é um excelente curso também. E para finalizar aqui da minha parte, né, depois eu passo para o Álvaro aqui, a gente tem o Fabricação Mecânica, que é um curso voltado para processos de fabricação, e esse sim é totalmente físico, né? Ele vai ver lá alguma coisa na parte de TI, mas
a parte de desenho mecânico, né, não chega a entrar nessas reuniões que a gente discutiu hoje aqui. Então é um curso que está sendo ofertado também. Se você tem interesse na fabricação mecânica, procure o Senai. Então são os 3 de graduação. Graduação técnica, né? Tecnológica. Depois tem as engenharias. A gente tem a controle e automação, que é uma engenharia hoje que está com 100% de bolsa gratuita. Se você que está procurando fazer uma engenharia, 100% bolsa 100% gratuita. bolsa gratuita. Pelos 5 anos de curso de engenharia. E esse curso tem um potencial gigante porque ele vai ser realizado juntamente com o Instituto Senai de Inovação. Então, tem o estudo da graduação voltado junto com o Instituto focado em inovação, que a ideia aqui é utilizar esses graduandos, né, egressos, posteriormente para realizar e continuar seus trabalhos aqui no Instituto. Então, além do controle e automação, a gente tem também a engenharia mecânica que está sendo ofertada. Então, a engenharia mecânica é um curso bastante conhecido aqui na região e que vem aí com uma pegada para formar essa galera para processo de fabricação, utilizando todo o arcabouço da engenharia para resolver os problemas aqui da nossa região. Então, são 5 cursos de graduação que estão sendo ofertados agora para 2025. Né? Quem tem interesse aí, corre que as inscrições já estão aí, fechando aí, ó. Boa. Depois a gente vai divulgar lá no LinkedIn, a gente coloca os endereços lá também. Excelente. Aí temos as pós com o mestre Álvaro. E aí a gente fecha aqui com o nosso mestre Álvaro. Porque tudo isso vai precisar de governança, né? A governança tem que começar top-down, enfim. Né? Então, comenta, professor, quais os cursos de pós, aliás, de pós-graduação? Né? Nós temos os cursos de pós em vários formatos. Né? Um formato que está tendo muito sucesso são os cursos de cocriação, que são cursos normalmente feitos em company. Né? Então, nós temos a MBA e Indústria 4.0, eles têm uma disciplina sobre cibersegurança, e nós estamos fazendo alguns outros que são abertos. Né? Um deles é gestão de equipes de alto desempenho, que aí entra nesse problema da cultura. Você tem que começar não só a pensar na cibersegurança em si, mas criar uma cultura de liderança, de inovação, e que permeie também para a segurança dos ativos da empresa. Né? Sim. Então, esse é um outro curso que está com uma turma agora. Mês passado nós tivemos agora no estado do ano abrir mais de uma turma, né? E também tem os cursos que não tem, apesar de nominalmente não terem muita ligação, como o Manufatura Enxuta, nós incluímos todo um módulo de Indústria 4.0 para tratar desses assuntos. Porque hoje fica difícil você tratar qualquer coisa sem falar de tecnologia. Exatamente, tecnologia. E você tem como amarrar e conseguir uma sinergia entre aquelas técnicas da Toyota e as tecnologias de informação que tem hoje em dia. Sim. Então, isso nós estamos trabalhando bastante. Né? E outro pós que nós estamos em início de desenvolvimento, provavelmente no segundo semestre de 2025 vai estar pronto, vai ser um pós em robótica, em aplicação de robótica, com uma residência robótica. É um projeto novo. Fala um pouquinho desse projeto. Nós temos hoje rodando já uma residência em inteligência artificial. Em IA, né? Em IA. E você tem as empresas contratam e nós colocamos um bolsista que vai trabalhar em até 4 projetos da empresa durante o ano. Então a ideia é esse bolsista ele é sustentado, ele recebe uma bolsa e ele é apoiado por um pesquisador dos institutos nossos de tecnologia, inovação e também por professores. E eles desenvolvem um trabalho que eventualmente a empresa pode decidir incorporar esse bolsista no quadro dela para conseguir prosseguir com os trabalhos. E nós, usando essa filosofia de trabalho de ensino, estamos querendo aplicar isso também na robótica. Criar uma residência em robótica, utilizando um dos ativos que nós temos muito importantes no Senai, que são os nossos laboratórios. Estamos, provavelmente, os melhores laboratórios de ensino no Brasil, nessa seara, que é o robótica. Aqui mesmo estamos agora, em março, inaugurando o Laboratório de Sistemas Ciberfísicos, né? Aqui no Senai de Joinville. Temos laboratórios de robótica pura também. Estamos usando toda essa infraestrutura que nós temos desenvolvendo esse curso de aplicações de robótica com uma residência em robótica. Que legal.
Para você que está nos ouvindo e gosta de robótica, e não só gosta, vou trazer um dado interessante aqui. Pesquisando agora nos Estados Unidos, por exemplo, fizeram uma pesquisa muito recente sobre a questão da disponibilidade da mão de obra para a manufatura. Um gráfico bem bacana, depois eu vou compartilhar. E esse gráfico mostra que a partir de 2023 existe um declínio gigante acontecendo de falta de mão de obra na manufatura. E os Estados Unidos precisa continuar crescendo, assim como outros países também. Só que como é que você cresce sem ter mão de obra? E aí a gente começa a analisar, estudar, e por isso que a gente está vendo, né, a ascensão dos humanoides acontecendo. Né? A NVIDIA, por exemplo, fornece praticamente software, né, e o hardware para praticamente todos os fabricantes de humanoides aí. Então é bem interessante porque isso mostra justamente o potencial, né? Tem uma curva aí de adoção até 2035, um mercado de 38 bilhões que deve acontecer, ou seja, é um mercado que não tem hoje, mas que vai acontecer. E quando a gente traz essa realidade para o nosso cenário brasileiro, a gente já vem falando sobre isso nos outros podcasts lá sobre robotização e tudo mais, e o desafio da mão de obra. Então, assim, é uma tendência que não tem mais volta. Então, vai precisar de profissionais capacitados, e o Senai está aqui justamente preparando essa galera para... É interessante que o Brasil está sofrendo com isso também. Aqui em Joinville já não tem. Já tem. E é engraçado pensar que a China tem uma superpopulação, ela abordou a robótica também. Aí você vai falando, por que a China está investindo em robótica? Tem tanta gente na China, né? Porque eles têm um problema também demográfico, né? Deve ter pela metade nos próximos 10 anos. E eles, pensando nisso, já investiram em robótica. E robótica é um outro assunto que precisa de segurança. Então, quando a gente começou a trabalhar com robótica, nos 4.0, o Wilson fez contato comigo, ele acabou vendo os nossos podcasts, e eu convidei ele, porque ele está justamente querendo desenvolver curso de extensão nessa área. Os carros autônomos, aí vindo aí do 5G, tudo isso é cibersegurança. É como a gente brinca assim, né? Dos governos geralmente vivem a era dos Flintstones e nós já estamos na era dos Jetsons, né? Excelente. Muito boa analogia. Essa vai comigo. Esse nosso encerramento aqui deu muito boa. E eu acho que então é isso. Agradecer. Mayara, quer fazer mais alguma colocação? Agradecimento e parabenizar por esse encontro, por esse momento, estar debatendo temas tão relevantes e trazendo isso para a comunidade Joinville. Oportunidade seja de ensino e de conhecimento. Não, o legal é puxar justamente isso, né? Porque daí a gente tem o lado do ensino, a gente tem a indústria, tem a academia e fomentar isso acho que é fundamental. Né? Muito bom, é isso. Então é só agradecer aqui também pelos convidados incríveis aqui. Eu acho que o bate-papo, cada podcast que a gente faz sempre é mais engrandecedor e a gente aprende muito aqui, inclusive. E provavelmente a gente deve fazer outros aí na sequência, né? Então é isso. Agradecer mais uma vez, muito obrigado e vamos ficar à disposição. Depois a gente deixa os contatos da turma aqui lá nas redes também, e aí quem quiser fazer contato direto com o Wilson aqui, com a Mayara, né, fica à disposição também. Então é isso. Muito obrigado e até o próximo. Valeu, gente. Um abraço.